Nas páginas 80 e 81 desta edição do Psicologia das Multidões, Gustave Le Bon entra no espinhosíssimo e ultra controverso tema da psicologia das multidões, desse fenômeno psicológico de massa, à luz das diferenças raciais da humanidade. O que ele tem a dizer, conforme você verá, eu creio, é basicamente o seguinte: os nossos ancestrais nos pautam, sua influência opera inexoravelmente na nossa mente, no nosso coração. Barreiras intelectuais e, por que não dizer, afetivas, sabe? Que tem a ver com valores fortemente arraigados, nos impedem de mudarmos de cabeça da noite para o dia. As mudanças, portanto, não são céleres, não são repentinas, não são súbitas. Portanto, aqueles que anelam por transformações na cultura precisam levar em consideração esse aspecto da psicologia de massa. É uma lição que deveria ser levada em consideração de uma forma especial pelos progressistas, que muitas vezes não apenas tratam de lutar pelo seu ponto de vista político, econômico, social, querem também produzir transformações do ponto de vista dos valores comportamentais da sociedade. Então ocorrem dois erros, sabe? O primeiro deles é o de contaminar a sua pauta política, sabe? A partir desse envolvimento com questões de natureza identitária, que pode fazer, portanto, que pessoas fechem os seus corações para o que há de justo do ponto de vista político-econômico do discurso progressista, em razão do fato desse mesmo discurso vir acompanhado por valores que não são comuns a todos. São formas de ver a vida que, veja, não são cientificamente comprováveis. Então é muito importante que levemos em consideração que essas mudanças, repito, não são súbitas. E sendo assim, se nós observamos alguma anomalia, alguma atrofia moral, algo que está sendo assim defendido de uma forma anacrônica, que não, quer dizer, que se tornou ultrapassado, que não se ajusta, vamos assim dizer, não quero ser piegas, às novas demandas do amor, nós precisamos de muita cautela, sabe? De muita cautela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes aquela pessoa lá, que, sabe, de uma comunidade, gente muito simples, gente, quer dizer, que deve ser respeitada por nós, ouve a nossa mensagem sobre justiça social, mas ao mesmo tempo não entende como que nós podemos desrespeitar os seus valores, como que podemos defender, falando de uma outra forma, aquilo que para essa gente se afigura como imoral. Bom, vamos a Gustave Le Bon. Olha o que ele diz. O poder da raça é tamanho que nenhum elemento poderia passar de um povo a outro sem sofrer as mais profundas transformações. Olha, isso aqui tem relação com a tentativa do Ocidente de querer levar ou implantar democracia no peito e na marra em nações que historicamente não são afeitas às decisões que levam em consideração o pensamento do povo. Preste atenção no que ele vem a dizer a seguir. O meio, as circunstâncias, os acontecimentos representam as sugestões sociais do momento. Então você tem a pressão sobre os valores da cultura de momento. Veja só, podem exercer uma ação importante, mas sempre momentânea se for contrária às sugestões da raça, isto é, de toda a série dos ancestrais.
O que ele diria, portanto, é que nós somos profundamente diferentes do ponto de vista. Alguns não gostam de usar a palavra raça, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da visão de mundo, sabe, da resposta emocional à vida. E que essas diferenças devem ser levadas em consideração por todos nós quando pensamos na implementação de políticas públicas, na disseminação de valores que reputamos como importantes e até mesmo inegociáveis. Vamos agora para a página 82, olha só. Ele dá sequência a esse pensamento. Ele diz assim, olha lá, homens de Estado permaneceram fiéis às ideias dos teóricos do século passado, imaginando que uma sociedade pode romper com seu passado e ser inteiramente reconstruída, tomando como guias as luzes da razão. Veja, isso opera para o bem e para o mal. Muitas vezes a sociedade resiste à transformação que quer ser levada a cabo pelos formadores de opinião, por ideólogos, por políticos profissionais, porque ela percebe o que há de insano, de indecente, de injusto, de moralmente indefensável no que está sendo proposto. Agora, pode ocorrer o contrário, de nós termos entre nós pessoas que estão à frente do seu tempo. E de fato estão. E estas precisam levar em consideração as limitações afetivas, intelectuais, morais do povo, sobre o qual tenciona exercer alguma espécie de influência. Eu sei, não dá para ser dogmático, não dá para você, nesse ponto, viver em extremos. O extremo, por exemplo, da subserviência a uma cultura que se tornou anacrônica e não ter coragem, portanto, de confrontar anomalias culturais. Vamos pegar, por exemplo, o regime, o exemplo mais escancarado, o regime da escravidão, que só no nosso país durou 350 anos. Cultura. Coisa que foi passada de geração para geração e que teve que ser confrontado. Agora, por outro lado, há aquilo que resiste e que resistirá durante séculos, talvez para sempre, de pessoas que vão dizer o seguinte: olha, isso aqui não se negocia em hipótese alguma. Isso aqui, por exemplo, muitos podem dizer, isso é autoevidente, ou isso é revelação divina. Aí o diálogo se torna bastante complicado. E quando eu falo de revelação divina, alguém dizendo, olha, eu não vou me submeter a isso, que isso vai de encontro ao conteúdo do que eu creio, e o que ela crê numa revelação divina, é muito importante que saibamos que essa história de que pessoas não podem entrar no debate público com a sua religião, isso é profundamente injusto. Porque todos nós entramos no debate público a partir de pontos de vista políticos, econômicos e sociais, de toda uma forma de ver a vida em sociedade que não são cientificamente comprovados, sabe? É pura, vamos assim dizer, dentro dessa perspectiva, é pura atitude religiosa com respeito à vida. Só que uma tem uma base secular, não empírica, não comprovável, e a outra tem uma base religiosa. Bom, vamos prosseguir aqui. Olha só o que ele diz. Então, homens de Estado permaneceram fiéis às ideias dos teóricos do século passado, imaginando que uma sociedade pode romper com seu passado e ser inteiramente reconstruída, tomando como guias as luzes da razão. O que ele está dizendo é que muitas vezes ocorre isso, as massas fecham com um ponto de vista e por isso, por mais que apelos reconhecidamente, de fato, racionais sejam feitos, essa gente não cederá 1 milímetro sequer. E aí ele termina dizendo, um povo é um organismo criado pelo passado.
como todo organismo, só pode se modificar por lentas acumulações hereditárias. Não há base científica para o que ele está dizendo, mas há uma sabedoria milenar no que se pode observar no comportamento dos povos. Sabe? Isso me parece... não podemos ser dogmáticos demais com relação a isso, mas não levar em consideração esses elementos que estão arraigados na cultura e que têm a ver com séculos de sedimentação, sabe, repito, de valores, de formas de ver a vida e de normas, sabe? Se você não levar em consideração isso, você vai arrebentar a cara, vai ter muita frustração, sabe? E outra coisa que nós precisamos levar em consideração, sabe? Que aquilo que nós vemos como hábito arraigado e tal na vida das massas é o que pode estar perfeitamente presente nas nossas vidas sem que o percebamos. Então ele diz assim, sem tradições, isto é, sem alma nacional, civilização alguma é possível, é claro. Sem tradições estáveis, não há civilização. Sem a lenta eliminação dessas tradições, não há progresso. Olha o ponto de equilíbrio, de simetria que Gustave Le Bon alcança nesse importantíssimo parágrafo. Sem tradições estáveis, não há civilização. Isso é ponto pacífico. Agora, sem a lenta eliminação dessas tradições, não há progresso. Por isso que o conservadorismo e o progressismo não podem ser absolutizados. Por isso é importante afirmar que um depende do outro. Nós precisamos de gente cabeça dura, que finca o pé numa causa e diz, aqui eu não vou negociar 1 milímetro, sabe? Porque isso aqui não se negocia. Isso é uma atitude bem conservadora, porém necessária. Sabe? Como ceder, por exemplo, no campo da santidade da vida humana, do útero, sabe, do ventre materno até o último segundo de vida. Isso não se negocia. Agora, vamos lá. Contudo, o que tem de pecado transformado em cultura e que tem que ser enfrentado pelo pensamento progressista, sabe, isso aí é uma coisa absurda do ponto de vista da sua extensão. Nós criamos um modo de viver em sociedade, veja só, socialmente construído, portanto, dentro do qual nós não conseguimos viver. Você olha hoje para as relações trabalhistas, olha, é coisa difícil de você mexer nelas, de você, por exemplo, dizer que as pessoas deveriam ter o domingo reservado para as suas famílias, para o culto a Deus. Mas hoje, sabe, você vê famílias inteiras, apenas um domingo por mês podendo estar juntas. Sabe? Você também questionar a carga horária de trabalho, sabe, do mundo capitalista, pessoas trabalhando 8, 9, 10 horas, às vezes até mais, sabe, por dia, gastando grande parte do seu tempo, 2, 3, 4 horas no trânsito. Sabe, qual é o sentido de uma coisa como essa? As pessoas ganham apenas para sobreviver, sabe, mas não provam do que de melhor a vida pode oferecer, pelo menos do ponto de vista da extensão em que poderiam usufruir dessas, permita-me aqui usar uma linguagem bem cristã, dessas bênçãos de Deus, a bênção do intercurso sexual com a pessoa que você ama, do contato com boa literatura, da relação com a natureza, no investimento na sua própria vida. Então, como que o conservador precisa do progressista e quanto que o progressista precisa do conservador? E você vê isso na vida de Jesus. Então lá estavam os fariseus dizendo, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Puro progressismo de Cristo. Olhou para a cultura e disse o seguinte, isso é uma idiotice. Eles vão se preocupar mais com amor do que com lavar as mãos antes das refeições, na perspectiva de se purificarem aos olhos de Deus. Eu não vou permitir que essa igreja que eu estou reformando, que eu sonho em ver nascer, que ela seja vista quando mosquito engolido o camelo. Na verdade, nesse caso, não seria nem quando mosquito, porque simplesmente homens botaram na boca de Deus o que Deus jamais pediu dos seres humanos.
E Jesus confrontou, Jesus desconstruiu o discurso religioso. Mas tem horas que nós vemos, por exemplo, na defesa dos valores da santidade da vida da mulher. É impressionante como que Jesus teve uma atitude que para muitos pode ser considerada conservadora, dizendo o seguinte, que você não pode olhar para a mulher com desejo de possuí-la em completa desconsideração pela santidade da sua vida. Todo aquele que olhar para ela com intenção impura, no seu coração adulterou com ela. Qual é a intenção impura? É a intenção que não leva em consideração as diretrizes do amor. Quando ele fala sobre casamento, sabe, houve discípulo que foi levado a dizer, se essa é a condição do homem referentemente à sua mulher, é melhor que ele não se case. Jesus admitiu, olha, isso requer dom, isso requer chamado, mas eu não posso negociar os valores do reino, porque vocês, ele não disse isso, mas isso está subentendido na fala de Cristo, vocês são responsáveis pelos que cativaram. Portanto, o homem não pode brincar com o sentimento daquela que ele tirou de casa para viver com ele. Isso é profundamente conservador, está arraigado nas escrituras do Antigo Testamento, e Jesus preservou esse valor de grande importância. Então, ele diz assim, olha só, vou repetir que o parágrafo é importante, sem tradições estáveis não há civilização. Sem a lenta eliminação dessas tradições, não há progresso. A dificuldade está em encontrar um justo equilíbrio entre a estabilidade e a variabilidade. Nós precisamos de estabilidade e variabilidade. Por isso, conservadores e progressistas podem estar travando uma discussão sobre um ponto qualquer e ambos estarem errados. Sabe? Isso é uma coisa que deveria ser levada em consideração por você e por mim, por todos nós, pela classe política também. Vamos aqui agora para a página 89, que ele fala sobre o tema da educação. Página 89, olha que parágrafo impressionante. Olha só. A instrução não torna o homem nem mais moral nem mais feliz. A instrução não torna o homem nem mais moral nem mais feliz. Que ela não modifica seus instintos e suas paixões hereditárias e pode, mal dirigida, tornar-se muito mais perniciosa do que útil. Meu Deus, a gente teria que ter um programa inteiro para falar somente sobre essa declaração. A instrução não torna o homem nem mais moral nem mais feliz. Sim, é claro. Meu Deus, eu poderia muito falar sobre isso. Pegue a Alemanha de Hitler. Uma Alemanha alfabetizada, que havia alcançado um nível intelectual considerável. Contudo, uma nação inteira, sabe? Quer dizer, o povo alemão abraçou a barbárie. Apesar do altíssimo nível educacional alcançado pelos alemães naqueles dias. Então, a instrução não torna o homem nem mais moral, nem mais feliz. Vai depender do conteúdo dessa instrução. E uma instrução, vale a pena dizer, uma instrução baseada num ponto de vista estritamente secular, realmente, ela não tem nada a falar sobre o tema da felicidade. Porque o tema da felicidade, ele envolve transcendência. Ele envolve uma esperança transfinita, transtemporal. Talvez você possa dizer, isso não se aplica na minha vida. Eu diria para você o seguinte, é que você não se conhece o suficiente. Mas vamos dizer que você esteja certo. Há bilhões de pessoas, entre as quais eu me encontro, que não vem sentido em falar sobre felicidade ser uma resposta para o problema da morte. Eu estou falando sobre que espécie de resposta? Uma resposta que ofereça esperança de vida após a morte. Sabe? Então, é sobre isso, olha só. Que ela não modifica seus instintos e suas paixões hereditárias. Eu diria o seguinte, que isso é bem cristão. Veja, não que os cristãos sejam contra a educação. Olha, você pega aí, por exemplo, a fundação das universidades de Harvard, de Yale e de Princeton, sabe? Você vai ver lá na origem, calvinistas, sonhando com essas universidades. Eles fundaram esses centros de comunicação de saber. Você olha lá para Cambridge e Oxford, você vai ver católicos dedicados
ao nascimento de ambas as universidades e anos depois protestantes dedicados à reforma e melhoria de ambas as universidades. Então, o cristianismo não faz oposição à educação. Calvino, por exemplo, criou um forte sistema educacional em Genebra. Contudo, a Bíblia declara que essa nossa natureza de bode precisa ser erradicada. Que nós precisamos nascer de novo, precisamos de um milagre da graça no nosso coração, a fim de que não usemos o saber acumulado para explorar pessoas. Então ele diz assim, olha só, ela não modifica seus instintos e suas paixões hereditárias e pode, mal dirigida, tornar-se muito mais perniciosa do que útil. Mal dirigida, é claro, você pega algo como, por exemplo, a Revolução Industrial. Não tem como, eu estou aqui, isso aqui tudo que nós estamos vivenciando, você aí com o seu aparelho me ouvindo, eu aqui usando toda essa tecnologia para me comunicar a você, isso é Revolução Industrial pura. Mas a Revolução Industrial também proporcionou à espécie humana um poder de destruição inédito na história da humanidade. E isso, portanto, quando foi usado por homens com sólida formação acadêmica, se transformou em devastador para culturas que não obtiveram o mesmo nível de desenvolvimento intelectual. Olhe, por exemplo, para o fenômeno do colonialismo, como que a cultura foi usada para explorar povos inteiros. Então é sobre isso que Gustave Le Bon está falando, e eu diria com muita justeza. Os estatísticos vieram confirmar essas afirmações, mostrando que a criminalidade aumenta com a generalização da instrução, ou ao menos de certa instrução, que os piores inimigos da sociedade, os anarquistas, costumam ser recrutados entre os melhores alunos das escolas. Bom, isso aqui dá pano para manga, mas é fato que pode acontecer isso. Alguém brilhante se submete a uma formação acadêmica estritamente secular, relativista, existencialista, e essa pessoa pode se tornar profundamente perniciosa para a sociedade. Você imagine alguém que nesse momento está usando do seu saber para dizer que não há base intelectual para o estabelecimento de valores morais absolutos. Alguém nesse momento que está a propalar que o ser humano é uma paixão inútil, que a nossa vida é completamente desprovida de significado. E que caso a vida humana seja extinguida nesse planeta, restará apenas aquilo que alguém já chamou, e eu repito tanto nas minhas pregações, porque eu acho a declaração, a frase impressionante, desatenta frieza surda do cosmos. Pegue alguém, por exemplo, que aplica o darwinismo, sabe, à vida em sociedade. Pense nisso. É claro que essa pessoa vai exercer uma influência nefasta na sociedade. Vamos agora para as páginas 104 e 105, das quais ele fala sobre a propensão das multidões à mentira. Páginas, 104 e 105. Vamos lá. Olha o que ele diz. Os filósofos do século passado dedicaram-se fervorosamente a destruir as ilusões religiosas, políticas e sociais de que nossos pais tinham vivido por longos séculos. Ele está falando sobre o advento do iluminismo e toda a tentativa de desconstruir os fundamentos cristãos da sociedade europeia, que foi, na verdade, esse foi o maior, eu diria que foi a maior característica desse tempo, sabe? Nós podemos dizer que foi característica essencial, basilar da cultura iluminista, a tentativa de varrer o cristianismo da história, o que não significa que não fossem encontrados pessoas de uma mentalidade iluminista, porém cristã, pessoas que continuaram a apostar na razão, porém sem abrir mão da transcendência, chegando ao ponto de dizer que é profundamente racional a
crença num Criador infinito, pessoal, em valores morais absolutos e na vida de Cristo, com seus milagres e na sua vinda, no seu retorno, para julgar os vivos e os mortos. Então, ele diz aqui o seguinte: ao destruí-las, olha só, ao destruir o que Gustavo Le Bon chama de ilusões religiosas, políticas e sociais, secaram as fontes da esperança e da resignação. Sim, não há esperança sem transcendência. Sabe? Sem transcendência é isso. Eu e você estamos caminhando inexoravelmente para a morte. Quer dizer, mais alguns verões, invernos, outonos, primaveras, pronto, estamos debaixo da terra. Dependendo do cemitério, a grama vai estar crescendo sobre a sua e sobre a minha sepultura. Qual é o sentido disso? Para muitos, nenhum. Que nós precisamos de alguma coisa que nos permita ver para além disso que nos afigura como futuro certo. Vamos morrer, seremos enterrados, em breve pessoas prantearão a nossa morte. Espero que pelo menos haja alguma consideração pela nossa partida, que na vida de muitos nem isso é seguro, mas o que é certo é o seguinte, que com honras ou não, nós morreremos. Então ele diz aqui o seguinte: ao destruí-las, secaram as fontes da esperança e da resignação. Da esperança e da resignação. Resignação porque quando você se depara com algo que opera de maneira acachapante na sua vida, alguma opressão a qual você está sujeito, sem ter a mínima esperança de libertação. Imagine, por exemplo, judeus em campo de concentração. Para muitos, o fim ali havia chegado, sabe? Então, nessas horas, essa esperança cristã, ela opera. Eu não gosto da palavra resignação, que ela parece assim comunicar ela parece uma aquiescência ao destino cego. Eu prefiro a palavra, assim, não é resignação, é uma sujeição aos decretos eternos de Deus, ao seu governo providencial, aquilo que ele permitiu que acontecesse nas nossas vidas. Então, por trás das quimeras imoladas, ele é bem cético, ele não é cristão, sabe? Então ele chama de quimeras imoladas. Encontraram as forças cegas da natureza, inexoráveis para com a fraqueza e que não conhecem piedade, sabe? Então, quer dizer, eles eliminam, meu Deus, esse parágrafo aqui é impressionante, que somente a esperança religiosa, a doutrina religiosa dá conta de características nossas, sabe? Que nos são inatas e que nos movem na direção do Thanatos, usando a linguagem freudiana, na direção da morte, na guerra de todos contra todos. Então, com todos os seus progressos, a filosofia ainda não pôde oferecer aos povos, nenhum ideal capaz de cativá-los. Isso ele admite. Varreu o cristianismo da cultura europeia, mas não botou nada no lugar. Não apresentou nada que ocupasse esse lugar deixado pela fé cristã. Nenhum ideal digno de cativar os seres humanos. O grande fator da evolução dos povos nunca foi a verdade, mas o erro. Ele está dizendo uma coisa que, meu pai, ele tá aplicando isso ao cristianismo. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas viviam, de certa forma, melhor sob a influência do cristianismo, que, contudo, para ele é uma quimera. É um erro. E que sem essas mentiras religiosas, sabe, você não tem vida em sociedade. É basicamente o que me parece que ele está dizendo. Agora, é evidente que você pode encontrar um povo sujeito a uma influência na cultura de natureza profundamente religiosa. Eu estou olhando aqui para ver se o microfone não foi desconectado, sabe? De uma natureza profundamente religiosa, sabe? E inimiga dos interesses humanos. Alguma coisa que dá uma estabilidade, mas uma estabilidade baseada na mentira, e uma mentira que escraviza. Olhe para algumas culturas em que é evidente que o tratamento que a mulher recebe, embora culturalmente arraigado,
transmitido de geração para geração, é uma boçalidade, uma estupidez, é uma ignorância. É difícil encontrar um adjetivo para descrever a forma como mulheres são tratadas, sabe, em nações inteiras, em razão dessa influência da religião, que traz estabilidade para a cultura. Ali estão todos acreditando que Deus falou, ali estão todos acreditando que aquelas normas foram estabelecidas pelo Criador e que quem contra elas se insurgir vai ser julgado pelo Criador. É claro que isso ajuda. Agora, melhor é quando aquilo que se atribui ao Criador é verdadeiro. E por ser verdadeiro, emancipa a vida humana, viabiliza o convívio social, comunica beleza aos relacionamentos entre os seres humanos. Então, no final ele declara assim: as multidões nunca tiveram sede de verdade. Diante das evidências que lhes desagradam, desviam-se, preferindo deificar o erro se este as seduzir. Quem sabe iludi-las facilmente, torna-se seu mestre. Quem tenta desiludi-las é sempre sua vítima. Eu vou ter que terminar por aqui, já passamos de 30 minutos. Eu não queria passar de 20 minutos, mas hoje, meu Deus, os parágrafos estão muito ricos. E esse final aqui, meu Deus, é muita informação. Quer dizer, nos remete para muitos outros campos de conhecimento. Vamos lá, acompanhe comigo pausadamente. Olha só, as multidões nunca tiveram sede de verdade, ou de verdades. Ele vê a espécie humana, as multidões. Há um quê de elitismo aqui no que ele declara. Porque ele não se diz parte da multidão. Ele se apresenta como se estivesse vendo tudo de um ponto de vista privilegiado. Gustave Le Bon, portanto, essa crítica que eu falo a ele não é humilde o suficiente para reconhecer que ele também está sujeito a determinados condicionamentos e que não há fundamento racional para as críticas que ele próprio faz ao cristianismo. Então, as multidões nunca tiveram sede de verdades. Veja, ele está aplicando isso ao cristianismo, sem a mínima dúvida. Ele está dizendo, não exclusivamente o cristianismo, mas ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo só ganhou espaço na cultura europeia em razão do fato das pessoas não quererem manter contato com a verdade e precisarem de algumas mentiras para poderem viver. É isso que ele está dizendo. Sabe, as multidões nunca tiveram sede de verdade, mas no ponto que ele faz uma crítica às multidões, eu julgo que os seres humanos estão certos. E que a lavadeira, que o pedreiro, que o gari, sabe, cristãos que estão com a sua Bíblia na mão, ouvindo a pregação da palavra de Deus, estudando as Sagradas Escrituras, em busca da verdade, que eles estão agindo de uma forma mais razoável do que aquele que exerce, sabe, a primazia numa cátedra de filosofia, de uma universidade qualquer. Agora, é fato, por outro lado, que você pode se deparar com essa característica de uma nação quase que inteira, de você ter ali milhões completamente avessos à ideia de ouvir a verdade. Sabe? E essa é uma crítica profundamente atual. Olha só, diante das evidências que lhes desagradam, desviam-se preferindo deificar o erro se este as seduzir. Então, são pessoas, ele observou esse fenômeno, essas pessoas defendem um erro em razão do fato da verdade as contrariar. Então, o radical compromisso com a verdade é você ficar do lado dela quando ela o contraria. Conheço pouquíssimas pessoas assim. Então, quem sabe iludi-las facilmente, quem consegue iludir as multidões com mentiras, torna-se seu mestre. Então, se você consegue iludir as pessoas, quer dizer, sujeitando o que você fala ao que as massas querem ouvir,
você vai se tornar o mestre dessas pessoas. Agora, se você... Agora, quem tenta desiludi-las é sempre sua vítima. Quem tenta livrar essas massas das suas ilusões torna-se vítima dessa gente. Olha, é uma palavra de muita consolação para quem nesses últimos anos, no nosso país, lutou contra a mentira, sabe? Mentira que foi deslavadamente disseminada, em especial pelas redes sociais, sabe? E quem tentou se insurgir contra isso perdeu muito espaço na sociedade, perdeu seguidores nas redes sociais, perdeu dinheiro, perdeu igreja, perdeu o seu bom nome, viu amigos se transformarem em inimigos, pelo simples fato, sabe, dessas mesmas pessoas tentarem levar parentes, amigos, assim, a ruptura com uma ilusão. E não foi fácil, porque falar nesses termos significava, por parte daquele que nos ouvia, se sentir humilhado e contrariado por nos ver falando aquilo que ia de encontro ao senso comum, sabe, do grupo a que pertencia. É isso. Bom, espero que o nosso encontro de hoje tenha feito bem a você. Nós temos mais coisas para ver, nós devemos ter mais uns 3 vídeos, no mínimo. Mas vale a pena. Eu não vou correr. A minha meta é poder abordar aí uns 50 livros em 2024, mas eu não vou atropelar. Vai ter livro que num dia só eu vou falar sobre o seu conteúdo e tal, e pronto. E eu acho que todos nós vamos nos dar por satisfeitos. Mas outros, como essa obra que me parece profundamente atual, sabe, demandarão um investimento maior de tempo. Então vale a pena. Não há aprendizado sem esforço. Eu não vou me submeter, portanto, ao que está sendo proposto, de você espalhar pelas redes sociais vídeos curtos. Não dá para tratar de um tema como esse, sabe, em 1 minuto e meio. Portanto, estou indo na contramão, mas acreditando que aqueles que têm interesse na obtenção do saber, que estão em busca de conhecimento, que esses encontrarão aqui satisfação, vamos assim dizer, alimento para a sua alma. Olha, se esse vídeo abençoa, eu gostaria de ajudá-lo, assim, de estimulá-lo a pensar na possibilidade de você me ajudar a manter esse ministério de ensino, comprometido com esses valores que você me viu aqui defender. Então, ao término da minha fala, você vai saber como poderá contribuir para manter esse trabalho de ensino nas redes sociais. Que não está recebendo ajuda de nenhuma instituição. E se eu não estivesse precisando de ajuda, eu não a solicitaria a você. Tá bom? Olha, um forte abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou desse, eu vou falar o que todo mundo fala, sabe? Dê o seu like, né? Não é isso? Assine o canal, torne-se membro e por aí vai. Tá bom? Fique com Jesus, tá bom? Deus o abençoe e guarde e até o próximo. Até o próximo Psicologia das Multidões.